música Geração Coca-Cola, da banda Legião Urbana, pode ser relacionada ao tema conhecimento, porque critica a forma como uma geração foi moldada sem pensamento próprio, consumindo ideias prontas pela mídia, pela sociedade e pela política. Quando a letra diz que foram programados para receber o que vocês nos empurraram, mostra pessoas recebendo informações passivamente, sem questionar. Isso se conecta ao conhecimento, porque conhecer de verdade não é só receber conteúdo, mas analisar, refletir e construir pensamento crítico. A música também fala de jovens que querem mudança e rompimento com esse sistema. Nesse sentido, o conhecimento aparece como ferramenta de libertação. Estudar, questionar e entender o mundo permite deixar de ser manipulado. Resumindo no estilo direto, a música defende que sem senso crítico, informação vira controle. Com conhecimento, vira liberdade. É a pedrada em forma de rock. O conhecimento pode ser entendido como a capacidade humana de compreender a realidade, interpretar experiências e atribuir significado às informações obtidas ao longo da vida. Diferentes de dados isolados ou simples informações, o conhecimento envolve análise, reflexão e entendimento. Ele é construído por meio das interações entre os indivíduos e o mundo, sendo influenciado pela cultura, pela educação, pelas experiências pessoais e pelos contextos históricos e sociais em que a pessoa está inserida. Ao longo da história, o ser humano desenvolveu diferentes formas de conhecimento para explicar fenômenos naturais, organizar a vida em sociedade e responder às grandes questões das existências. Essas formas variam de acordo com os métodos utilizados para alcançar a compreensão da realidade. O conhecimento empírico, também chamado de conhecimento popular ou senso comum, surge da experiência cotidiana. Ele é adquirido pela observação e pela prática, sem necessariamente passar pela comprovação científica. Trata-se de um conhecimento transmitido de geração em geração e muito presente nas ações do dia a dia. Embora nem sempre seja preciso ou sistematizado, possui grande importância social e cultural, pois orienta comportamentos e decisões práticas. O conhecimento científico diferencia-se por utilizar métodos rigorosos de investigação. Baseia-se na observação, na formulação de hipóteses, em testes e análise de resultados. Seu principal objetivo é produzir explicações confiáveis e verificáveis sobre fenômenos da realidade. A ciência busca desenvolver conhecimentos organizados e universais, capazes de serem comprovados e reproduzidos. Por isso, o conhecimento científico está em constante transformação, já que novas descobertas podem corrigir ou ampliar teorias anteriores. O conhecimento filosófico é construído por meio de uma reflexão crítica e racional. Ele procura compreender questões relacionadas à existência humana, à verdade, à moral, ao pensamento e ao sentido da vida. Diferente da ciência, a filosofia não depende necessariamente de experimentos práticos, mas da argumentação lógica e da análise mais profunda das ideias. Sua importância está no desenvolvimento do pensamento crítico e na capacidade de questionar conceitos considerados evidentes pela sociedade. Já o conhecimento religioso, também chamado de teológico, fundamenta-se na fé e nas crenças espirituais. Ele busca explicar a origem da vida, o propósito da existência humana e a relação entre o ser humano e o sagrado. Esse tipo de conhecimento está ligado às tradições religiosas, aos textos sagrados e às doutrinas de cada religião. Embora não utilize métodos científicos para validação, exerce forte influência cultural, ética e social em diversas sociedades ao redor do mundo. Na sociedade contemporânea, o conhecimento possui papel central no desenvolvimento econômico, tecnológico e social. Em um contexto marcado pelo avanço da tecnologia e pela circulação intensa de informações, produzir e interpretar conhecimento tornou-se essencial para a tomada de decisões e para a inovação. Nesse cenário, os dados apresentam elementos importantes, mas somente adquirem valor quando são analisados e interpretados de forma crítica, transformando-se em conhecimento útil para indivíduos e organizações. Dessa forma, o conhecimento pode ser considerado uma das principais ferramentas de transformação da sociedade. É por meio dele que o ser humano desenvolve habilidades, cria soluções, amplia a compreensão do mundo e promove avanços em diferentes áreas da vida.
Oi, gente, tudo bem? Então, eu vou falar sobre conhecimento, eu e a Alana. A gente já falou sobre conhecimento em aula, né? A primeira parte. E a segunda parte, a gente resolveu fazer um vídeo para ficar mais interativo. Como a gente tem que explicar bem bonitinho, a gente vai colocar foto, a gente vai colocar as músicas que a gente escolheu, como tá na entrada. E a gente vai colocar um documentário também e as perguntas geradoras. Então é isso. Os dados que a gente pegou foi de acordo com o texto do Pinker, que o professor Valentim deu, né, pra todo mundo. Então aquele texto auxiliou muito a gente, o que a gente deveria pesquisar. Mas o texto do Pinker fala muito fora, né, fora do Brasil. Não tem muitos dados do Brasil. Então a gente resolveu pegar os dados do Brasil. Então a gente vai falar aqui do conhecimento no Brasil. Com datas, como chegou, as dificuldades. A gente vai ver como era difícil, porque a gente ainda tem tipo, nossa, é tão difícil agora, né, ter acesso a isso, ter acesso àquilo. Mas se a gente pesquisar antigamente de como isso chegou, né, como o conhecimento chegou, a tecnologia chegou aqui, a ciência chegou aqui, a gente vai ver como era difícil realmente ter acesso. E quem tinha acesso era o pessoal só da elite, que era o pessoal que tinha dinheiro, né? Então eu vou falar do Homem Sapiens, que eu acho que todo mundo sabe o que é, mas eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Mas é o nome científico que eles dão para o ser humano, né? Pra nossa espécie. Então é uma característica muito importante do ser humano. E ele, que significa o homem que sabe, o homem sábio, que desenvolveu a capacidade de falar, a capacidade de aprender, o desenvolvimento da cultura, tudo isso. Então, assim, é muito importante. Porque as pessoas, elas descobriram a tecnologia e elas multiplicaram esse conhecimento na época colonial, quando elas descobriram a tecnologia. Então, quando a corte portuguesa chegou em 1908, ela ajudou na criação das instituições, como o Jardim Botânico, mas instituições científicas, tá? Como o Jardim Botânico, vou deixar uma foto aqui pra vocês, e o Museu Real, que eu também vou deixar uma foto aqui pra vocês verem. Então, ela possibilitou essas instituições científicas. Assim como em 1930 tiveram as primeiras instituições, né, que foram as universidades. E a primeira instituição foi o UFPR, né, Universidade Federal do Paraná, e a UFRJ, que foram as primeiras universidades. A UFPR foi criada em 1912, em 1913, a UFRJ em 1920, que foram as primeiras instituições criadas. Então essas são as universidades mais antigas. Mas também nós tivemos faculdades isoladas. Mas o que eram faculdades isoladas? Faculdades isoladas eram aquelas que eram reconhecidas pela MEC, só que elas seguiam sua própria regra. Mas assim, elas não eram consideradas universidades por causa disso. Porque enquanto as universidades, elas tinham várias matérias, entendeu? Como humanas, exatas, biológicas, as universidades isoladas, né, as faculdades isoladas, elas tinham uma matéria só. E o aluno, ele podia escolher como ele queria estudar. Então, assim, eles fizeram a sua própria regra. E por causa disso, não eram consideradas universidades. Então, assim, fazer um cursinho lá, só que, mesmo fazendo uma graduação lá, eles não consideravam faculdades. Então não ia valer de nada. Justamente porque eles faziam sua própria regra. Mas o professor Valentim citou que a partir do momento que você é reconhecido pelo MEC, as universidades podem criar sua própria regra. Mas nessa época, por elas não seguirem as regras, né, as regras acadêmicas, como eu falei, de várias matérias, de passar alguma coisa para o aluno, eles deixavam o aluno por conta própria, então eles não eram considerados faculdades.
Então, no século XVI, XIX, o Brasil começou a usar a ciência de uma forma mais organizada, entendeu? O que seria isso, mais organizado? Sem, tipo assim, usar métodos de tradição ou de fé. Eles começaram a se organizar mais nessa questão lá pelo século XVI, XVIII, XIX. Sem ser o método rigoroso, ou, eu vou validar, eu vou achismo. Não, eles começaram a se organizar mais, porque o Francis e o Galileu Galilei, eles tiveram um pensamento que, para você ter conhecimento, você precisa de passar por uma experiência. Tipo assim, só é válido se você fizer o teste prático. Não se você achar ou se você dá fé, entendeu? Por isso que existe vários tipos de conhecimento. Só que, na teoria deles, o conhecimento, para você ter conhecimento, você precisa do teste prático, você precisa ter experiência para você falar sobre conhecimento, falar, conhecimento é isso, precisa de experiência, teste válido. E o nome disso é empirismo e experimentação, que assim, é algo que eu vivi isso. É válido porque eu tenho experiência, eu vivi isso. Não é só porque eu imaginei ou porque eu tenho autoridade, não é isso, entendeu? É experimento, teste, experiência. Você queria entender essa parte, né? E daí também tem a racionalidade e dúvida metódica. Consiste em quê? É você achar fontes seguras de conhecimento e não porque eu tenho sentidos ou porque eu tenho tradições para alcançar a verdade. Não é isso, você precisa de fontes seguras. E dúvida metódica é tudo aquilo que você tem que pelo menos questionar uma vez na vida. É isso, eu duvido pelo menos uma vez na vida, eu vou duvidar de alguma coisa, até você achar algo inquestionável. Então, assim, você pode duvidar de tudo, né? Até você achar algo que não seja, que você não duvide. Mas o ser humano, né, sempre duvida de tudo. Ou sempre acredita em tudo. Tem coisas que a gente acredita. Uma vez, o professor Valentim falou que algumas vezes a gente acredita só porque é comprovado cientificamente que tal. Então a gente fica, nossa, foi comprovado cientificamente. Mas não necessariamente que seja, na verdade. Mas a gente acredita quando tem comprovado cientificamente. Mas por isso que ele fala, né, sobre racionalidade, que você precisa achar fontes seguras, que não é do achismo, entendeu? Da tradição que você vai achar verdades. E dúvida metódica, igual eu falei, é que você pode questionar de tudo até você achar algo que você não duvide, entendeu? E também vou falar sobre as instituições no Brasil, né, que a gente tem o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em 1951. Temos a CAPES também, que foi citada, né, no PA. Inclusive, quem deu no dia, né, numa sexta-feira, esse PA foi o professor Valentim, que quem pesquisou ainda na CAPES foi o Pedro, que ele deu essa dica. E realmente é muito bom, é muito seguro, porque é coordenação de aperfeiçoamento pessoal de nível superior. Então, ele financia a pós-graduação. Ele também está envolvido em pesquisas internacionais e ele oferece cursos. E também ele é ligado com a MEC. Então, ele ajuda no mestrado, no doutorado. Então, ele tem todos esses negócios aí, pesquisa científica. Assim como, né, o outro também tem, só que o outro é mais voltado ao nacional. Só que esse é internacional, faz pesquisas científicas, assim, o mundo inteiro, né? Ele também ajuda, né, a financiar. E nisso também a gente tem a criação do Ministério da Ciência, né, em 1985, que é o MCT, que é o Ministério da Ciência e Inovação no Brasil. Então, ela ajuda, ela fortalece a pesquisa nacional, ela apoia a indústria e ela também contribui para o desenvolvimento sustentável e digital. Então, ela contribui para o sustentável e digital.
Então, com a chegada da internet, dos smartphones, da inteligência artificial, o Brasil passou por uma transformação muito grande, né? Inclusive, deixa aí uma foto de um smartphone da época, né? O celular da época aí. Inclusive, minha mãe chamava de tijolo, porque ela disse que o celular dela parecia um tijolo na época. Mas, resumindo, então, ele passou por muitas transformações, como comunicação, educação e economia e a cultura. Porque tudo indica que vai ter um futuro promissor, por mais desafios, né? Porque ao mesmo tempo que a internet ajuda, ela também tem desafios. Porque, por exemplo, agora, no meu caso, no caso da Lana, a gente tá usando isso, tá usando o celular, tá usando a internet, né? Porque facilita na pesquisa, agora a gente tá gravando pra vocês, mas a gente tá usando por uma boa causa. E também o futuro pode ter inclusão social, né? Porque as pessoas quase elas não se comunicam mais. Agora é tudo por celular, tudo pela internet. Então esses são os dos desafios, né? As pessoas não interagem mais pessoalmente. Igual o professor Valentim citou, que antes as casas tinham áreas para fone, que a gente sentava lá, passava a gente, já parava, já começava a conversar. Hoje em dia é tudo pelo celular, né? Então tem um lado bom e também tem um lado ruim, que muitas vezes a gente não sabe aproveitar muito bem esse lado bom da internet, né? Assim como a inteligência artificial. E mesmo assim, no passado, né? Que a gente teve, depois de muito tempo, as instituições, né, e tudo isso, todo esse amparo científico, financeiro, mas no passado as escolas foram consideradas instituições sociais secundárias, porque não tinham tanto peso na vida das pessoas como tem agora, né? Porque agora é obrigatório, por mais que ainda tenha pessoas que não frequentam. Mas naquela época, não porque as pessoas não queriam ir, mas naquela época as pessoas precisavam realmente trabalhar. Então, ou elas não tinham como chegar lá, não tinham acesso. E na maioria das vezes, quem tinha esse acesso era o pessoal da elite, o pessoal que tinha dinheiro para estudar. Que já era muito difícil naquela época, né? Então, as pessoas, elas realmente não tinham acesso. Vou dar um exemplo do meu pai. O meu pai, realmente, ele não estudou, né? Ele estudou depois, né? Mas na época ele disse que com 12 anos ele já tinha que trabalhar na roça com meu avô para eles conseguirem ter alguma coisa para comer. Mesmo assim, eles passavam muita necessidade. E a minha avó também citava que ela não conseguia terminar os estudos porque era muito longe para ela ir. E ela não tinha como chegar na escola para ela conseguir estudar. E também ela tinha que trabalhar. Então, por muito tempo, as pessoas não tinham acesso ao conhecimento por muitos motivos, né? Só que depois expandiu e agora é obrigatório, né? Os estudos são obrigatórios por mais de 70 membros que assinaram, né? Das Nações Unidas, que assinaram o pacto, né? Dos estudos, né? Então agora é obrigatório estudar. Então as Nações Unidas, elas assinaram esse pacto econômico e social, porque isso é um direito do ser humano ir para a escola, porque a educação ela muda as pessoas em várias áreas da vida, ela prolonga a vida. Ela, em várias áreas, como no pensar, no agir, você realmente tem conhecimento sobre aquilo. E é muito importante você ter conhecimento para você entender do que se trata, do que estão falando, conseguir debater sobre aquilo. Então fica óbvio que a base da criação de letras e números é uma riqueza, né? É a base da riqueza, você saber os números, você saber escrever, você saber ler. Então tudo isso é a base da riqueza. O Pinker cita que se você não sabe ler, eles não contratam você nem como empregada doméstica. Mas eu fiz uma pesquisa aqui no Brasil e a maioria das empregadas domésticas, elas não sabem ler. E
E a maioria, né, das pessoas que não têm, que são analfabetas, elas trabalham nessa área. Elas estão mais focadas nessa área mesmo. Então, no século XIX, teve uma saída muito extrema da pobreza em alguns países, mas eles só saíram da pobreza por causa da educação intensa. Então, os países que saíram da pobreza foram aqueles que tinham a educação muito intensa. Por exemplo, a Alemanha, os Estados Unidos, a França, foi um dos primeiros países que saíram da extrema pobreza por causa da educação. Então, assim, esses países estavam saindo da pobreza, mas o Brasil em 1822, em 1889, ele ainda tinha um restrito muito grande na área da educação. Ele continuava com uma porcentagem muito baixa. Então, na virada do século XIX para o século XX, o Brasil ele tinha 5 vezes matrículas menores do que da Alemanha, da França, dos Estados Unidos. Então, enquanto esses países estavam saindo da pobreza, o Brasil continuava ali. Por quê? Porque a taxa de matrícula era muito pequena. E quem tinha condições de ir para a escola eram aquelas pessoas realmente que tinham a classe mais alta, né? Assim como eu falei antes. Então, o Brasil continua ali com a taxa muito baixa de matrícula, 5 vezes menores. Então, eles não estavam saindo da pobreza, porque ainda tinha muito analfabetos ali, né? Tanto que o Brasil foi citado como um dos piores indicadores educacionais do mundo. Então, o Brasil foi um dos piores indicadores educadores do mundo. Então, para você ver como era difícil, porque já era difícil naquela época como um todo. O Brasil sempre abaixo na educação, sempre 5 vezes menores. Então, na Espanha, no século XIX, o conhecimento, né, que eles tinham era muito baseado nas igrejas, nas religiões. Então, eles passaram muito tempo estudando pelas igrejas, então o conhecimento era muito limitado. E o Brasil também passou por algo muito parecido, só que foi em 1500 até 1700, foi um período bem curto, que eles tiveram isso também de muito religioso, muito da igreja, então eles tinham um conhecimento muito limitado. Então a Espanha e o Brasil, eles tiveram esse estudo religioso muito parecido, só que do Brasil durou muito pouco tempo, da Espanha muito mais tempo. E também teve o aumento da escolaridade feminina, que todo mundo sabe como era difícil para as mulheres estudar naquela época, que era muito restrito, né? E alguns países ainda são meio restritos. Mas quando teve, né, esse aumento da escolaridade feminina, teve a diminuição de idade, que fala que a mulher que tem o superior, ela tem em média, quem disponibilizou isso foi a IBGE, que quando a mulher tem ensino superior, ela tem em média 1 a 2 filhos, e ela tende a ter filhos um pouco depois da média, né? Que parece que a média é com 25 anos, ela tende a ter com 30 anos, enquanto a mulher que tem ensino incompleto, ela tem de 2 a 3 filhos. Então, assim, as mulheres estão focando mais nos estudos e tendo filhos mais tarde. Então, a educação muda a forma das pessoas pensarem. A educação, o conhecimento, elas podem questionar, elas podem começar a aceitar que elas não estão certas, que elas estão erradas, que existem vários tipos de pensar, aprender a respeitar as culturas. Então tem tudo isso. A educação, ela não deixa a pessoa naquela bolha, né? Ela é ampla. A pessoa começa a entender que nem tudo que ela fala é certo, que existe várias formas de pensar, de ter conhecimento. E realmente tem líderes que não gostam que a pessoa pense por si própria, né? Mas os efeitos da educação
menos autoritária, educação mais crítica, uma educação mais aberta, menos preconceituosa. Então o aluno, ele tem direito de fala, ele pode ser ouvido, não é tão autoritário ou tão fechado, não é mais aquela bolha, né? Porque a confiança, ela facilita a convivência, porque você quer falar, mas você também quer ser escutado. Então, assim, no século XVII, só uma parte das pessoas sabia ler e escrever, porque era muito difícil, né, como foi falado. Nem todo mundo tinha acesso, né, o conhecimento era meio inválido, então, assim, nem todo mundo sabia. Só que daí com isso teve a chegada do iluminismo. O iluminismo, o que foi? Eles queriam seguir a lei, eles queriam que fosse tudo igual, não tivesse desigualdade. Então, quando chegou isso, deu uma melhorada, vamos dizer, porque eles não queriam que tivesse essa desigualdade entre as pessoas, porque tinha bastante, né? Então, assim, a educação duplicou nessa época, na época do iluminismo, né? Só que, como duplicou, 86% do mundo inteiro, né, começou a ter mais educação e tal. Só que as pessoas com a minha idade de 65 anos ainda era grande parte que era analfabetas, que era uma grande parte, era realmente a meia idade. Então ali tá falando de meia idade, de 65 anos. Só que o Brasil tem um desafio muito grande, porque mais de 9 milhões de pessoas de 15 anos ou menos estão em situações de analfabetismo. Então são pessoas muito novas, e é muita gente, são 9 milhões de pessoas que estão com alfabetismo. Só que no Brasil tem um grande desafio, porque no mundo inteiro a gente está falando de meia idade, 65 anos, que foi citado. Só que no Brasil tem um desafio muito grande, porque aproximadamente 9 milhões de pessoas de 15 anos ou menos estão em situação de analfabetismo. Então são pessoas muito novas e muitas pessoas que estão no alfabetismo ainda. E o Brasil ainda está nesse desafio. Assim, em 1820, né, que era a educação formal, 90% da população não tinha essa educação. E em 1900, tinha uma pequena parcela da população também que tinha concluído. Só 5% da população tinha concluído o ensino primário. E em 2000, 65% da população tinha terminado o ensino fundamental. Só que em 2022 isso caiu, de 65% caiu para 35%. E esses que caíram, ainda de 15 a 29 anos, não tinham terminado ensino básico, que estão nesses 35%. Já em 1920, só 28% dos americanos, dos adolescentes americanos frequentavam as instituições americanos de 14 a 17 anos, enquanto isso no Brasil 1% só estudava, frequentava. Então existe uma grande diferença, porque os americanos 28%, no Brasil 1%. Então a alfabetização feminina no Brasil em 1700, na época colonial, ela foi praticamente inexistente, né? Elas não existiam nessa época. Então tinha essa exclusão, né? Essa inclusão nas instituições das mulheres. Elas eram classificadas, né? E era negado esse acesso à educação para elas. E um dos piores países com essa restrição é o Paquistão e o Afeganistão, né? Que todo mundo conhece a história da Malala, né? Que ela levou um tiro dentro do ônibus escolar. Então a Malala, ela luta muito ainda pelas meninas, né?
pelas meninas pela educação, porque realmente para as mulheres é tudo mais restrito o direito à educação. Claro que hoje em dia aqui no Brasil deu um pouco, melhorou, né? Mas esses são os piores países para as mulheres ter a educação. Em 1750, as mulheres no Brasil não tinham direito à educação, era totalmente restrito, era totalmente difícil. Porque era aquilo, né? Eles tinham aquilo de ver a mulher só como... dona de casa, né? Cuida só da casa, não pode estudar, tem que cuidar dos filhos. Então era muito mais difícil. Era realmente muito restrito para elas, né? Tanto que, segundo a IBGE, a analfabetização das mulheres superou os homens em níveis assim grandes. Por quê? Porque elas eram restritas à educação e os homens não, né? Só que agora as mulheres são maiores em universidades, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então as mulheres conseguiram atingir a maior porcentagem. Tanto que foi falado lá que elas são 58%, né, maiores em universidades. E também teve a teoria do James Flynn. Eu vou deixar uma foto dele aqui pra vocês. O que era a teoria do James Flynn? Ele falava sobre o QI. Porque ele investigou que o QI teve um desvio de padrão de 10%. Por quê? Esse QI, ele demora anos para ser desenvolvido. E ele começou a desenvolver que o QI não era só questão de genética. A genética também ajudava. Só que ele defendia que para ser desenvolvido era tudo determinado pelo ambiente. Ambiente escolar, o ambiente da sua casa, a sua nutrição, o jeito que você comia. Você precisava viver em um ambiente bom para você desenvolver. Por exemplo, ele não nega a genética. Ele diz que a genética pode te ajudar, mas se você não tiver um ambiente bom, né, você não tem esse desenvolvimento. Ele até cita assim que para um atleta ele pode ter um genes de correr rápido, mas sem treinos ele não vai conseguir desenvolver isso. Então, assim, se você tem uma genética boa, você tem uma semente boa, mas você precisa ter um ambiente de qualidade para continuar desenvolvendo isso. Então, ele defende que o ambiente faz o seu QI melhorar conforme você vai viver, não só a genética. O Flynn, ele não descarta a genética, mas ele não coloca, por exemplo, 100% certeza na genética. Porque ele viu que o QI cresceu muito em 50, 70 anos. E isso não é normal. Então, assim, as pesquisas deles até ajudam a combater o racismo, porque a genética é fatores de ambiente e sociais. Então, tem a genética, mas também tem fatores ambientais e sociais. Como eu disse, ele não descarta a genética, mas para ele, pro QI crescer rápido, precisa de ambiente. O ambiente muda tudo. Então, assim, a genética nos dá o equipamento básico. Então, desse ambiente, a gente pode escolher se a gente vai usar 10%, 90%. Então, ele também cita que o cérebro é um órgão que consome energia nossa. Então, você precisa ter uma boa nutrição. Então, o sistema imune de uma criança pode recrutar recursos de desenvolvimento para o cérebro, como o alimento, a saúde, a qualidade de vida. Então, ele fala assim, que a nutrição, né, a saúde, explica o efeito dele. Só que a alimentação e saúde ruim, ele cita assim, que afinal das contas, mais comida só te deixa mais gordo e não mais inteligente. Ele citou isso. Ele também cita que no século XXI tem um potencial mais de QI. Por exemplo, tem um jogo, que é um jogo de cartas, que é um jogo para raciocínio. Ele tem pessoas mais jovens fazendo isso. Então os rankings estão cada vez mais jovens. E por isso que ele explica, né, que agora no século XXI as pessoas têm um QI mais alto. Mas ele também explica isso,
que não é só genética, ele não exclui a genética, mas ele diz que se você não tiver um ambiente bom, uma saúde boa, você não ter uma vida de qualidade, você não consegue desenvolver isso. Então é isso, gente. Vocês conseguiram compreender, né? Então o QI, ele tá ligado a tudo na pessoa. Enquanto altas habilidades, que é diferente, ele tá ligado mais a uma coisa específica. Pode ser inteligência ou a criatividade. Engloba uma coisa só. Enquanto o QI mede o cognitivo da pessoa, né? O altas habilidades é mais uma coisa específica da pessoa. E eu vou falar sobre, né, as palavras que eu li, as palavras geradoras e as perguntas, tá? Então, a primeira palavra que eu escolhi foi sociedade, porque a pesquisa fala muito sobre as pessoas, sobre a sociedade, né? O que elas enfrentam, as dificuldades, o que aconteceu depois, né? Que ano foi. Também classe baixa, porque a maioria das pessoas que não tinham acesso eram as pessoas de classe baixa, que não tinham como ir pra escola, né? Porque elas não tinham acesso ou tinham que trabalhar, então para elas era mais difícil, não tinha isso. E também eu escolhi os estudos, porque por muito tempo o estudo foi um ensino, uma instituição de ensino social secundária, muitas pessoas também não tinham tanto peso na vida dessas pessoas. E depois de um tempo, né, que foi, mas os países que tinham isso foram que conseguiram sair da pobreza extrema, tanto que fala que no Brasil foi um dos piores, né, em questão de educação, porque enquanto as pessoas estão saindo da pobreza, o Brasil continuava igual, né? Foi considerado um dos piores. E o QI, porque o Flynn mostra que não é só genética, mas tudo influencia no ambiente que a gente vive, né? Pode ter um potencial, condições boas, como saúde, nutrição, ter o estímulo, tem tudo isso. E se você não tiver isso, às vezes você não tem um estímulo total. E a minha primeira pergunta é: a sociedade é responsável pelas desigualdades no acesso à educação? A segunda é: por que a classe baixa, historicamente, teve menos acesso à educação? E a última pergunta... A terceira pergunta é: por que o estudo foi visto como algo secundário para muitas pessoas? E a última, né, agora a última: o QI é definido mais pela genética ou pelo ambiente? Segundo o Flynn. Porque essas perguntas foi baseada, né, na pesquisa. E uma pergunta liga a outra, uma pergunta responde a outra. E depois eu vou deixar para vocês algumas fotos do que foi escolhido, né? Que o professor Valentim pediu pra gente deixar. Algumas fotos que eu escolhi foi o dia que a gente foi pra ilha, né? Pra vivência, que eu escolhi porque ali traz muito conhecimento, a gente entende muito o que fala ali, a gente para muito pra pensar, fala, nossa, quanto conhecimento tem aqui, né? A gente muda um pouco a forma de pensar. A outra foi a aula do professor Valentim, né? Porque o Valentim fala muito sobre isso, então eu acho que o professor Valentim passa muito o conhecimento dele pra gente, né? E a outra foi uma foto minha que eu escolhi estudando justamente sobre o tema. E também a gente vai deixar aqui pra vocês as músicas que a gente escolheu baseada no nosso tema e um documentário. A música foi Geração Coca-Cola, da Legião Urbana, que é essa que passa no começo do vídeo. A outra foi Que País é Esse?, que a gente escolheu. E um documentário Pro Dia Não Ser Feliz, de 2006, do João Jardim. Então, a gente escolheu esse documentário porque ele fala a diferença das escolas da privada e ele também fala da pública. E como os professores e os alunos estão desmotivados, sabe? Que eles não vê futuro. Então, eles estão muito desmotivados. E como é a diferença social, né, das escolas. E a música que fala Que País é Esse? Fala sobre a desigualdade, né? Que nem todo mundo tem as mesmas
oportunidades. E a música Geração Coca-Cola já tá lá no começo. A gente vai deixar fotinhos aqui pra vocês. É isso.